Oi, galera do oitavo ano. Eu tô aqui com o vídeo que eu havia prometido sobre a nossa revisão da primeira avaliação, tá? Para a primeira avaliação. E eu tô tentando melhorar, né, cada vez mais a forma da gente ter essas nossas aulas através dos vídeos. Então, eu produzi um fundo, né? Eu arrumei um espaço aqui na minha casa para que esses vídeos eles pudessem ser gravados com melhor qualidade. E eu quero pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque eu não estava acostumada a gravar com a câmera na horizontal, assim, desse jeitinho, tá? E às vezes eu não sei para que direção eu tô olhando, então me perdoem se em algum momento parecer que eu tô olhando para um lado e tô falando para o outro, tá bom? Eu não consigo ainda me encontrar aqui na câmera deste jeito. Mas a gente vai melhorando a cada dia. Então, nosso assunto da nossa revisão hoje é tudo aquilo que a gente já viu em sala de aula, tá? Então, não tem nenhum assunto novo. Professora, qual é a página? A gente vai começar a nossa revisão com a página 10, que foi onde a gente iniciou o nosso assunto para a primeira avaliação. E vocês do oitavo ano começaram vendo sobre as diferentes linguagens artísticas. Então, eu vou passando as páginas, vou falando um pouquinho sobre o nosso assunto, explicando. Não é uma leitura, tá bom? Para que o vídeo não seja muito demorado. Algumas séries têm um assunto mais extenso, o de vocês não é o caso, tá? De vocês vai estar falando o tempo todo sobre linguagens artísticas, que a gente já vai ver o que é, relembrar o que é, tá? Para você que não assistiu a aula em algum momento na escola, na sala de aula, aula presencial também, de repente, por algum motivo você vai estar tendo essa oportunidade de rever agora o assunto. Para você que estava online, vai dar para que você tenha uma ideia melhor, né? Porque a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, essa aula de revisão, ela vem para tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem e eu espero que cada dia mais a nossa aula melhore, tá bom? Tô tentando, tô me esforçando. Então, vamos lá. O nosso assunto começa na página 10 e diz assim: para começo de conversa, tá? Então, aqui nessa página, ele vem falando das diferentes linguagens artísticas. E eu tenho batido muito na tecla em relação à linguagem. Porque quando eu faço perguntas em sala de aula, ou quando a gente tem atividade para resolver, que pergunta qual linguagem artística está sendo demonstrada na imagem, qual linguagem artística está, né? Quando pergunta sobre linguagem artística, a maioria dos alunos ainda fica um pouquinho perdido, sem saber o que é. Então, linguagem, a gente fala logo, língua, a gente lembra da fala. Fala, comunicação. Então, linguagem artística seria de que forma eu me comunico de maneira artística. E aí nós temos algumas linguagens, né? Algumas maneiras de eu me comunicar através da arte. E elas são as artes visuais, o teatro, a dança, a música, fotografia, pintura, filme. Tudo isso são maneiras da gente se expressar através da arte, tá bom? Então, quando perguntarem sobre linguagem artística, você diz que é a maneira que a gente se expressa na arte, e quando perguntarem, cite alguma delas, por exemplo, em algum momento, seja numa atividade ou até mesmo para você, você pode dizer uma dessas que eu acabei de citar, tá bom? Tanto que na nossa página do livro, nessa página 10 e 11, a gente tem algumas linguagens artísticas. E alguns alunos ficaram meio perdidos. Tia, o que é que eles estão fazendo? Ah, eles estão... É balé. Não, não é balé. A linguagem artística, ela é dança. Agora, o balé é uma modalidade da dança. Porque podia ser funk, podia ser hip hop, podia ser um samba, podia ser qualquer outro tipo de dança, não necessariamente o balé. Então, a linguagem artística é a dança, mas ela tem vários gêneros, tá? A outra era teatro, a outra imagem que nós vimos era a música, mas aí eu tenho vários estilos de música. Então, não é o estilo, mas sim o tipo de arte que eu vou estar usando para me demonstrar alguma coisa, tá bom? Então, isso que é linguagem artística. Aí a gente vai dando segmento no nosso assunto, a gente vai passando pela página 13, onde a página 13 vem falando um pouquinho sobre a arte rupestre, sobre a pintura nas paredes das cavernas, tá? Sobre esse tipo de linguagem que não é a verbal, tá? Então não existe só linguagem aquela que eu falo, que igual como eu tô fazendo agora, você tá me escutando. Existem várias maneiras da gente se comunicar.
Então, os homens, na época que faziam os desenhos nas paredes das cavernas, eles não falavam, eles não tinham a escrita também, tá? Eles só emitiam sons, grunhidos, mas eles não falavam como a gente fala hoje em dia. Então, eles se comunicavam através do desenho. E é engraçado que hoje em dia a gente se comunica também através de imagens e desenhos. Quem aqui nunca mandou, né, um emotion? Eu acho que é emotion, tá? Tem hora que eu não sei falar essas coisas muito modernas, não. Eu só sei que é as figurinhas. Eu digo que são as figurinhas do Zap, tá? Mas aí eu tenho certeza que você sabe o nome certinho disso. Eu nunca me liguei, eu vou ser bem sincera pra vocês, no nome que é. Eu digo figurinha. Então, quem é que nunca mandou figurinha? E agora tem umas bem bacanas, né? Então, às vezes a gente não quer falar. A gente quer apenas se expressar através de uma imagem, tá bom? Então, existem vários tipos diferentes de linguagens. Então, entre elas, a gente tem as linguagens artísticas, a linguagem verbal e a não verbal, tá bom? Aí a gente vai seguindo e vai chegando numa linguagem artística que é o nosso assunto dessa avaliação, que é o grafite. E aí, nessas páginas, nós fomos vendo sobre o grafite, sobre a pichação, tá? Qual a diferença entre eles dois e o que isso vem interferir no ambiente que a gente vive, tá? Então, na página 14, até fala assim, que as obras de arte, todas as obras de arte, elas fazem parte do patrimônio cultural e histórico dos povos e refletem conceitos, ideias, costumes e sentimentos humanos do passado e do presente. Quando alguém destrói esse patrimônio com a pichação, tá? Eu estou destruindo não só uma obra de arte, mas eu estou destruindo a minha história, a história do meu povo, a história do meu país. Então, isso é algo que não pode acontecer, que as pessoas precisam se conscientizar em relação a isso, entenderam? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E hoje a gente vai rever qual a diferença entre grafite e pichação. E aí, vem questionar no nosso assunto sobre pichação. Ela é uma arte, um estilo de arte, ou ela parece ser arte, né? Na verdade, ela não é arte e ela acaba sendo uma maneira de protestar, denunciar ou simplesmente se fazer notar, tá? Então, algumas pessoas, se você perguntar para o pichador, com certeza ele vai dizer que aquilo que ele fez é arte. Mas da feita que eu faço algo que destrói aquilo que faz parte da minha história como cultura, né? Eu deixo de ter algo que é arte para se tornar algo que é vandalismo, tá? Algo que seria bom para algo que só vai destruir a história do meu povo. Então, diante dessa situação, muitos pichadores abandonaram, né? Muitos passaram a refletir dessa maneira e abandonaram aquilo que faziam e que denegria, né, o patrimônio, para que eles se voltassem a utilizar de fato a arte, tá? Porque aqui a gente não está questionando o cara ter um dom para desenhar. Ah, professor, o cara tem um dom para desenhar, para fazer uma arte na parede, mas ele está usando isso de outra maneira, de uma forma que destrói o nosso patrimônio e a nossa arte, tá? Então, da feita que ele começa a ter essa consciência, muitos abandonam esta prática e passam a se utilizar da verdadeira arte, que é o grafite, tá bom? E aí, na sala de aula, a gente até levantou um pouquinho a questão: será que vale tudo na hora de eu protestar? Porque se o cara que tá fazendo lá a pichação, ele tá protestando, ele tá querendo se fazer notar, eu levantei o questionamento: será que vale a pena eu brigar por melhoria no transporte público e sair queimando ônibus? Será que vale a pena eu brigar para que asfaltem as ruas onde eu moro, a rua onde eu moro, perto da onde eu moro, e eu queime a rua que está asfaltada, que já está perto da minha casa? Sendo que quando eu queimar, tocar fogo lá, vai furar o asfalto tudinho. Será que isso vale a pena? Então é algo para você refletir, tá? É algo para você continuar pensando se toda forma e qualquer forma de manifestação e se fazer notar vale a pena, é válido realmente, tá legal? E aí a gente vai passando para a página 15, onde a gente fez uma atividade que foi sobre a leitura da arte no muro, que tinha um menino sentado com um anjo, né?
Foi bem difícil, mas a maioria conseguiu analisar a imagem. E a gente fez essa atividade em sala de aula. E aí, esse assunto vem justamente falando que o grafite utiliza os muros para comunicar ideias, tá? Então, enquanto a pichação ela acaba sendo um ato de vandalismo que destrói o nosso patrimônio cultural, o grafite ele usa o muro como um suporte para que as ideias daquele artista, daquela pessoa, elas venham ser expressas. Ah, professora, mas e aí, não é a mesma coisa? Não. A gente viu em sala de aula que para que você faça um grafite, você precisa ter autorização do dono daquele muro, tá? Da fachada daquele lugar, da parede, da onde quer que seja que esse grafite vai ser realizado, a pessoa não pode chegar lá simplesmente e sair pintando. Ela precisa pedir uma autorização. Geralmente tem uma ideia, tá, de cunho seja social, político, mas a pessoa vai transmitir uma ideia para fazer você refletir. Muitas das vezes vai estar falando sobre alguma coisa que até as mídias não passam para a gente, mas que, de certa forma, a gente vai acabar observando através dos grafites feitos nas paredes. Fala sobre a questão do preconceito, a questão social, a questão de lutas de classe. Fala sobre diversas coisas, sobre violência, tá? Sobre a mensagem que, de fato, aquelas pessoas elas querem deixar para que a gente venha refletir sobre elas, tá? E aí a gente vai caminhando, caminhando. Nós vimos também que o grafite ele pode ser considerado uma arte popular, né, que expressa a cultura num momento bastante atual, tá bom? Porque nós vimos muito hoje em dia, nós vemos muito pelas ruas, tanto pichação que vai poluindo nossa visão, quanto grafite também que vai nos fazendo refletir sobre todos esses questionamentos que foram levantados, tá? Nós vimos também que temos alguns artistas que são da área do grafite, que são conhecidos internacionalmente, e o nome deles são o Binho, o Ebert, o 2, a Nina, a Viti e os Gêmeos, tá? Que são muito famosos também, conhecidos internacionalmente, todos esses artistas. E na nossa aula nós vimos que cada um tem o seu estilo. Então, todo artista, ou até mesmo nós, vamos ter o nosso estilo de desenhar, de pintar, vamos ter preferências, né, por personagens. Nós vimos que tem alguns desses nomes importantes do grafite preferem personagens femininos, outros adotaram bichos como barata para serem os seus símbolos, outros adotaram símbolos relacionados à natureza. Então, todos eles criaram algo que identifica a sua personalidade como artista. Passando mais adiante para a página 18, a gente vai aprofundar sobre arte ou vandalismo, justamente falando do grafite, da pichação, que é o nosso assunto principal dessa nossa aula, tá bom? Desse nosso assunto da primeira avaliação, na verdade, ele está focando bastante nisso, tá? Alguns alunos já viram, já tiveram aula sobre isso, então a gente está relembrando também, né, para aqueles que já viram em outra série, tá? Esse assunto, ele faz parte da arte, então ele é visto geralmente a partir do 7º, 8º ano, a gente vê sobre grafite, tá bom? Então, se você já viu no 7º ano, você apenas está revendo nessas nossas aulas todas da primeira avaliação. Aí diz assim, é difícil distinguir grafite de pichação. A gente já viu que não é tão difícil assim, né? Mas tem gente que sempre confunde, então é comum confundirem grafite com pichação. Aí diz assim, mas será que ambos são a mesma coisa? Lógico que não, né, gente? A gente já falou aqui. O que é mais claro da gente entender é que o grafite, ele é legal, porque eu peço autorização, e o que o grafite não é ilegal, tá? Porque eu estou fazendo um ato de vandalismo, um ato de destruição de um patrimônio. Mas, durante as aulas, nós vimos que não é apenas isso, tá? Professora, eu posso responder só isso? Pode, mas nós vimos que não é apenas isso. Nas nossas aulas, nós vimos que o grafite, diferente da pichação, ele é uma forma contemporânea, uma forma moderna de arte urbana. E que, embora nem sempre ele seja reconhecido, tá, por todos os segmentos da sociedade, mas ele não é ilegal e nem abusivo. Então, ele tem o seu limite, tá bom? Assim como a gente viu também que as marcas deixadas pelos pichadores,
as marcas registradas, né? Elas parecem um certo conjunto de elementos artísticos, porque elas têm forma, elas têm cor, elas têm a composição, mas que na verdade elas são como se fossem códigos que apenas quem faz parte desse meio consegue decifrar. Então o pichador, ele deixa a marca dele para que o outro que faz parte daquele mesmo grupo, ele saiba aquela mensagem que foi deixada. Então nem sempre a gente vai conseguir entender o que aquela mensagem quis dizer. Diferente do grafiteiro. O grafiteiro, ele se preocupa com a mensagem que ele vai deixar, ele quer que a gente realmente consiga entender aquilo que ele quer passar para todas as pessoas que vão observar o trabalho dele, tá? Então tem essa preocupação. Ele não quer alcançar apenas um grupo, mas ele quer alcançar todos nós. Aí nós vimos na página 19, falando sobre a questão do suporte utilizado, né, pelos grafiteiros. O muro comunica. Então a gente vem vendo que não existe só... Quando a gente fala em arte, a gente foca muito na pintura em tela, na dança, na música, até mesmo no filme, cinema, né? A gente foca muito nisso, mas a gente esquece que a arte ela pode ser realizada em qualquer suporte. Suporte é a base que eu faço aquela arte, né? Então, a base que o grafiteiro usa é o muro. É o muro, é a parede do viaduto, seja a parede embaixo da ponte, seja a parede de uma casa, seja onde for, de um prédio, que também às vezes os prédios autorizam fazer grafites. A gente viu reportagem, falou sobre isso, né? Que teve uma reportagem de um grafite que foram feitos só por mulheres num prédio grande pra caramba e saiu na televisão. Então, esse é o suporte, é essa base que se utiliza para se, de fato, concluir a sua obra de arte. Então, a tela que a gente costuma ver, a tela, né? Às vezes tem tela grande, mas geralmente aquela tela que a gente usa para pintar, no caso do grafiteiro, é a parede, tá bom? Então, você já reveu aí muita coisa, a aula tá correndo, tá? Eu vou procurar não ser muito longa, porque os vídeos demoram a carregar e demora também para você estar assistindo, tá bom? Aí, vem dizendo assim, quais são os temas, né, que geralmente estão ligados à questão do grafite. O grafite, como ele vem trazendo reflexão para a nossa vida, para que a gente pense a respeito do meio que a gente está vivendo, ele geralmente está ligado à política, a esporte, a sentimentos, a brincadeiras, as questões sociais, como eu falei para vocês, tá? Os problemas sociais, tá? E eles deixam recados, tá? Eles deixam recados para nós, para que a gente venha refletir sobre tudo que tem acontecido à nossa volta. Então, é engraçado que a gente viu no decorrer das nossas aulas, a gente foi vendo, né? Que o grafite, a arte no muro, ela é diferente de ler um livro. Porque um livro, eu tô com o livro, eu posso ter o livro, tá? Mas eu só vou ler o livro se eu abrir, se eu quiser. O livro ele não vai chegar, se abrir sozinho, fazer eu ler ele. Mas a arte no muro, por mais, a não ser que você não enxergue, né? Você tenha essa dificuldade e não enxergue, ou você vai andar na rua de olhos fechados. Mas tirando isso, a gente vai estar caminhando, a gente vai estar dentro do ônibus, dentro de um carro, e do nada, pá, a gente vê a mensagem ali, né, na parede. Então ela entra como sem permissão. Tanto a parte ruim, que é a pichação, né, a questão do visual que polui os nossos olhos, às vezes até nos alcança com mensagens ruins, assim como também a questão do grafite, que nos alcança com aquilo que muitas das vezes nós esquecemos de olhar ao nosso redor. Então ele entra sem permissão. Essa é a diferença entre o grafite e um livro, né? Então tudo isso serve para que a gente venha refletir sobre as situações que têm acontecido ao nosso redor. Então esse é o principal objetivo de quem escolhe ou de quem pratica essa arte. E aí, para finalizar o nosso assunto, porque senão eu vou ficar repetitivo, e a gente já teve essa aula, tá? Todas essas coisas que eu tô falando nós já vimos em aula detalhadamente, nós discutimos sobre política, discutimos sobre sentimentos, discutimos sobre questão de algumas coisas que nos cercam, como a morte, como a questão do perdão, muitas questões nós fomos discutindo em sala de aula. E aí nós chegamos na parte onde vai parar por aqui. No caso, a gente vai
apenas estudar para essa primeira avaliação a influência do hip hop, tá? Tem várias coisas sobre o hip hop, só que a gente vai ver nas avaliações seguintes, mas a gente focou na influência dele, como é que ele começou, né? E o nosso texto começava assim: protesto e zombaria já faziam presentes na arte muito antes do grafite. Então quer dizer que não foi o grafite que veio protestar apenas, mas antes disso já existia toda essa forma de se fazer notar, de se fazer ouvir, né? De se fazer com que as pessoas percebam aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto através da arte, muito antes do grafite. E aí eu chamo a atenção para vocês do movimento chamado pop art, tá? Ou arte pop, e a gente focou bem nisso. Nasceu no fim dos anos 1950 na Europa e nos Estados Unidos, tá? Não esqueçam disso, quando ele surgiu, tá? Nasceu em 1950 na Europa e nos Estados Unidos. Professora, mas e no Brasil? No Brasil ele veio surgir já nas primeiras manifestações de arte em 1960, tá? Mais precisamente com a exposição Opinião 65 no Rio de Janeiro, tá bom? Então nós vimos isso com detalhes em sala de aula. Eu estou aqui apenas para que a gente reveja tudo isso. Você sabe qual foi o assunto que a gente estudou, você já recebeu aí o seu papelzinho com o assunto que vai cair na nossa prova, tá? Professora, quando é a prova? Não sei, mas com certeza nós vamos ter prova. Vai depender de tudo isso que nós estamos vivendo em meio a essa pandemia, em meio a esse lockdown, tá? Eu espero que passe logo. E aí a gente vai falando sobre o objetivo principal da pop art, tá? Que foi justamente protestar contra a questão do consumo, né? A questão do consumo, só que eles utilizavam justamente aquilo que se tinha de objetos eletrônicos, quadrinhos, produtos de supermercado, tudo aquilo que a gente consome, eles começaram a utilizar em forma de arte para que eles viessem chamar a atenção para essa questão, né? A questão do consumo, a sociedade de consumo, aquela sociedade que vive para consumir, né? Hoje nós conhecemos como o consumismo, tá bom? Aquilo que eu consumo muitas das vezes sem nem precisar. Então eles vieram como forma de arte, nos fazer repensar sobre isso. E aí nós tivemos alguns artistas, no livro de vocês têm muitas imagens, né? Nós vimos imagens que parecem realmente histórias em quadrinhos, nós vimos imagens que tem rosto de artista sendo repetido, com cores diferentes, né? Cada um no seu estilo. E aí nós temos um nome importante, né? Um artista norte-americano, Robert Rauschenberg, tá? E ele foi o pioneiro da reciclagem. Eu disse, olha, tá vendo? Ah, eu queria poder ter conhecido, combinou comigo, né? Porque ele já pensava na questão da reciclagem através da arte. E isso é algo que eu trabalho muito na minha vida como arte educadora, como professora de arte. Eu me preocupo muito naquilo que eu posso reaproveitar, transformar, dar novos valores. E ele foi o pioneiro, ele foi um nome importante na pop art e ele foi o pioneiro da reciclagem. Ele transformava lixo e sucata em elementos de suas obras. E ele falava assim, a fala dele era essa: um quadro é mais parecido com o mundo real quando é feito de mundo real. Tá? Então ele deixou este exemplo para nós, tá? Ele nasceu em 1925, morreu em 2008, então ele não está mais entre nós, mas ele deixou esse legado para que a gente venha também trazer para a nossa vida. No Brasil, como eu falei para vocês, né, a arte pop ela surgiu em 1960, mas teve um nome, né, que a gente focou também, né, em alguns nomes, e teve um nome da Beatriz Milhazes. Ela trabalhava flores, círculos, arabescos, todos em movimento circular, e eles trazem o DNA da contracultura psicodélica dos anos 70. Então isso a gente discutiu também em sala de aula, e a gente está relembrando tudo isso para que a gente fique bastante afiado na hora de resolver as nossas questões. Tá legal? Terminando já, finalizando o nosso assunto, tá bom? A cara da professora já tá, parece uma pupunha, tá bom? Só vocês que entendem, né? Quem vê esse vídeo vai dizer, meu Deus, que cara de pupunha, tá? É porque nem todo mundo sabe que a gente fala essa expressão quando a gente tá com a cara assim, ó,
né, do calor, aí vai ficando vermelho, a gente vai gravando o vídeo, tem luz em cima de mim, a professora não tem ar-condicionado, né, então vai aguentando, e a cara vai ficando, como diz, breada, dizia minha avó, breada, parece uma cara de pupunha. Então a gente vai finalizar falando da questão do hip hop, que a gente pensa que é uma música, que é uma dança, mas na verdade ele é um conjunto de três coisas, de três elementos: da dança, que é o break, da música, que é o rap, e do desenho, que é o grafite. Então o hip hop é um conjunto de três elementos, de três linguagens artísticas que formam uma. Então o hip hop e não é qualquer dança, professora? Não, é o break. É qualquer música? Não, é o rap. É qualquer desenho? Não, é o grafite. Então, esses três elementos juntos formam o hip hop, tá? Então, eu espero que eu possa ter transmitido, né, aquilo que talvez você ainda tivesse em dúvida. Eu creio que as principais partes do nosso assunto foi falado aqui de maneira resumida. Se você tiver alguma dúvida, você me procura no PV, eu estou disponível, tá? Para tirar qualquer dúvida sua. Não esqueça de deixar o seu nome nos comentários do vídeo, que vai valer a sua presença na minha aula, tá? Eu espero que isso tudo passe. E se não passar, a gente se vê na próxima aula aqui, tá bom? Beijos, até a próxima aula.